E meus amigos queridos, hoje a palavra de Deus, ela quer nos fazer meditar sobre uma dimensão que ela é constantemente um risco para a fé do nosso tempo. Existem pessoas, gente, que passam a vida vivendo a fé na perspectiva de que Deus tem que provar que Ele existe, de que Deus tem que provar que Deus ama, de que Deus tem que provar que Ele está presente. Para muitas pessoas a fé não sai daquele start inicial, né? Essa coisa da prova de que Deus existe, de que Deus ama, essa é a experiência mais básica, mais inicial da fé, e muitas pessoas passam a vida inteira, vão indo à missa a vida inteira, na perspectiva de que vão à igreja para esperar provas de Deus, como se Deus vivesse, que Deus só existisse às custas da nossa crença, das provas que nós precisamos, como se Deus existisse ao nosso bel prazer, como se Ele só existisse para provar que Ele ama, que Ele existe, que Ele está presente. Então hoje, a palavra de Deus quer nos convidar a dar um passo além dessa experiência. Depois de tanto tempo caminhando em comunidade, vivendo a fé, alimentando a nossa fé, nós não podemos ficar parados nessa dimensão inicial da fé. Nós não precisamos de provas que Deus existe, não queremos que Deus precise nos provar. Deus não existe em função de nós. Seria muita presunção nossa acreditar que nós, essa pequena parcela da existência do universo, que Deus teria que provar alguma coisa para nós. Para isso, meus amigos, a palavra de Deus, ela nos ajuda a entender a fé a partir de uma outra perspectiva. Ela conta a história de um personagem conhecido, e um personagem especial, nas 3 grandes religiões monoteístas do mundo. Abraão. Abraão ocupa um lugar especial, essencial, no cristianismo, no judaísmo e no islamismo, porque ele representa, Abraão, de maneira bonita, poética, ele representa um momento determinante de transformação da maneira do povo crer na sua época. Abraão, ele representa o momento em que a humanidade fez uma síntese, em que a humanidade deixou de crer na existência de deuses, para professar a fé num Deus único, num único Deus, e estabeleceu com esse Deus um relacionamento próximo. Mas, meus amigos, a história de Abraão é belíssima, porque ela conta a história de um homem já idoso, né, de idade bastante avançada, que passou a vida vivendo uma humilhação. No tempo de Abraão, o fato de não ter filhos significava que ele não era abençoado. Então ele passou a vida inteira, ele e Sara passaram a vida inteira nessa humilhação. Mas era um casal, era um homem íntegro, bondoso, honesto e justo. Veja bem, um certo dia, Deus apareceu para Abraão e disse para Abraão assim: Abraão, vai para fora, olha para o céu, assim quantas são incontáveis as estrelas, assim eu vou fazer a sua descendência. Então Abraão foi, olhou para o céu, e Deus falou: você vai para a terra que eu vou te mandar, e de você eu vou fazer um grande povo. Meus amigos, as pessoas aqui mais experientes, as pessoas mais vividas, vão compreender um pouquinho a vida de Abraão. Talvez, numa idade já mais avançada, a pessoa já não tenha mais tantos planos grandiosos para realizar na vida. Talvez já não tenha mais grandes projetos a desenvolver. Talvez Abraão estivesse vivendo essa situação. Mas olha só como Deus é maravilhoso. Não tem idade para Deus realizar projetos lindos. Não tem idade para Deus suscitar vontade de viver. Não tem idade para Deus suscitar vontade de ser feliz. Então, Abraão escutou a palavra de Deus e cumpriu o que Deus lhe havia mandado. Abraão
não esperou a bênção recair sobre ele, para ele se tornar uma pessoa melhor. Abraão não esperou prova nenhuma, a olho nu, Abraão não via mudança nenhuma de perspectiva na vida dele. Às vezes, gente, a gente fica esperando as coisas melhorarem para a gente melhorar. Aí começa desde a juventude, né? Eu poderia fazer um bem para alguém. Não, mas agora eu estou estudando, depois que eu me formar, eu faço. Aí depois que você se forma, você começa a trabalhar. Agora eu estou começando a trabalhar, não dá para mudar as coisas, não posso realizar mudanças na minha vida. Depois que eu me estabilizar financeiramente no meu trabalho, aí eu mudo. Depois que eu casar, eu vou mudar. Depois que eu tiver o meu primeiro filho, eu vou mudar. Gente, chega lá na época, depois que eu me aposentar, eu vou mudar. A gente não percebe que a vida passa, gente. E a gente fica se iludindo, a gente fica mentindo para a gente mesmo, mas a gente tem que colocar o pé no chão. A gente não pode se iludir. Jovens, não podemos nos iludir. A gente passa com a vida também. Não tem máquina do tempo, gente. Nós passamos, cada segundo é precioso, e por isso, o quanto antes nós fizermos escolhas que já dirijam a nossa vida, encaminhem a nossa vida para um modo seguro de viver e de se relacionar, é melhor, mais felizes nós podemos viver. O Evangelho de hoje fala dessa dificuldade que nós temos em entender essa lógica da vida, em entender essa lógica trazida pela fé. Jesus leva para o alto da montanha 3 amigos dele. Quem eram os amigos dele? Pedro, Tiago e João. João era o mais novinho, né? Era o caçula. Mas os outros episódios do Evangelho mostram que se tratavam de 3 amigos imaturos de Jesus. Eles não entendiam direito o que Jesus falava quando falava de reino de Deus, de justiça, de paz, de misericórdia, de sacrifício, de é preciso passar por sofrimentos na vida, porque faz parte da vida, faz parte da nossa existência. Eles não entendiam, eles só queriam saber do oba-oba, né? Tiago era um que ficava falando para Jesus o tempo todo: Senhor, quando você virar rei, quem é que vai sentar à sua direita e à sua esquerda? Já de olho no status. Então, eles tinham uma dificuldade tremenda de entender essa lógica trazida por Jesus. Esse evangelho é chamado de Evangelho da Transfiguração. Quando Jesus estava rezando, o rosto dele se mudou, a roupa dele ficou branca e começou a brilhar, e Jesus revela a grandeza e a glória de Deus nele, manifestando que o projeto dele está acima dos sistemas humanos que a gente está acostumado, de retribuição, de olho por olho, dente por dente, e assim por diante. Ao lado de Jesus, apareceram 2 figuras importantes do Primeiro Testamento. Quem apareceu ao lado de Jesus? Moisés e Elias. Olha que simbólico. Moisés representa os 10 mandamentos da lei de Deus, porque Deus entregou para Moisés a tábua da lei. E Elias representa quem? Todos os profetas. Eles estavam atestando que estava ali uma manifestação divina. Meus amigos, para a gente entender a lógica de Jesus, a gente tem que abandonar os projetos e os esquemas antigos, a maneira da gente se relacionar somente por condições, a maneira de ficar estabelecendo limites no amor, a maneira que nós temos de ficar dosando a forma de se doar. A gente fica esperando o momento oportuno, e esse momento não chega, porque o momento oportuno não acontece, porque o nosso coração não se abre para a lógica trazida por Jesus Cristo.